E aí, gente, beleza? Vamos lá para nossa aula F de pronto-socorro. E a menina, pronto. Bom, hoje a gente vai falar a respeito de carrinho de emergência, tá? O carrinho de emergência, ele está presente em muitos setores, então é bem importante a gente conhecer um pouquinho dele, tá? Então aqui na internet vocês acham várias imagens, né, com essas setinhas, né? O que que é aqui, o que que é ali. Então a gente vai falar, né, de cada uma das partes, tá? Eu gosto bastante dessa imagem porque aqui ela mostra a trava. Essa trava única, ela trava todas as gavetas, tá? Por que precisa ter essa trava? Aqui dentro, gente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tem medicamentos que são, assim, de uso emergencial. Então, não é o tipo... Só que tem muito medicamento, tem muita coisa aqui dentro. Então, não é assim, tipo, eu tô... E os carrinhos de emergência, eles costumam ficar no corredor, eles costumam ficar dentro da sala de emergência, mas tem no corredor. Então, às vezes você esquece um medicamento na farmácia, se ele não ficar trancado, a galera vai vir aqui, vai abrir, vai pegar, entenderam? E o objetivo não é esse. O lacre do carrinho de emergência, ele só é rompido, tá? Em duas situações, em situações de emergência e durante a conferência que a enfermeira faz, tá bom? Do contrário, a gente não tem que abrir e pegar a medicação daqui. Porque se você retira a medicação de dentro do carrinho de emergência, numa situação corriqueira, uma situação que não é de emergência, esse medicamento vai faltar numa situação de emergência, tá bom? Então, para evitar erros, né? E aí vamos falar um pouquinho a respeito da equipe multiprofissional que trabalha com o carrinho de emergência, tá? Essas pessoas aqui que vocês estão vendo não fazem parte do Grey's Anatomy, mas elas fazem parte do plantão médico, tá? Quem gosta de Grey's Anatomy, porque não assistiu o plantão médico, gente. Eu tô falando de George Clooney, tá? Então, por favor, assistam o plantão médico. Bom, o que a equipe multiprofissional faz? Ela precisa conhecer o conteúdo e a disposição dos materiais e dos medicamentos que tem no carrinho de emergência, tá? Ela realiza, né, educação permanente junto com a equipe e ela faz notificações de qualquer evento adverso ou outro protocolo que a instituição ache necessário. Isso aqui se aplica a todo mundo, tá, gente? Todas as pessoas que atuam de alguma forma direta ou indiretamente manuseando o carrinho de emergência, tá? O médico, o que o médico faz? Ele prescreve os medicamentos utilizados no atendimento para a reposição do carrinho de emergência. Então, por exemplo, durante uma intercorrência, o médico ele vai pedir o que está no carrinho de emergência, por exemplo, né? E depois, caso ele ache necessário introduzir algum outro medicamento ou ele ache que um determinado medicamento não tá tendo tanta importância por conta da substituição do protocolo, enfim, é o médico que dá essas coordenadas pra gente, tá? A enfermeira, né, o que a enfermeira faz? Ela organiza o carrinho de emergência e seus componentes, acessórios. Elabora a escala de serviço para a limpeza do carro de emergência e de seus componentes, acessórios. Monitora o cumprimento das atividades pelos técnicos e auxiliares de enfermagem conforme a escala de serviço. Gente, não se ofenda com essa questão aqui da limpeza do carrinho de emergência, tá? Às vezes, quando a gente fala que a gente realiza a limpeza, né, seja do carrinho de emergência ou da sala cirúrgica, né, ou da sala operatória, as pessoas, né, algumas pessoas, elas costumam achar ruim falar que como se por um acaso ser da limpeza fosse alguma coisa ruim, né? Muito pelo contrário, né? Os profissionais da limpeza são aí os profissionais assim que merecem aí todo o respeito, carinho, né? E tem uma grande responsabilidade na instituição, qualquer instituição. Então não deveria ser nenhum tipo de, né, de afronta, né, colocar essa questão da limpeza. No caso do do carrinho de emergência e da sala operatória, são coisas extremamente necessárias, tá? Como é que você vai fazer uma cardioversão com o desfibrilador ali todo empoeirado, todo cheio de sujeira?
Aí, professora, mas isso acontece que não devia ser função da limpeza? Não, gente, isso aí é equipamento de atendimento direto, é função nossa, tanto na questão do carrinho de emergência, quanto na parte das salas operatórias que vocês vão ver em centro cirúrgico, tá? Então, o auxiliar e o técnico de enfermagem trabalham também nessa parte e de forma nenhuma fiquem aí com esse sentimento, eu tô fazendo faxina, não sei o que, não tem nada disso, tá? É uma atuação, é uma técnica como tantas outras que a gente faz, de tanta importância quanto as outras, tá bom? Realizar a testagem funcional do laringoscópio e do desfibrilador, conferir os lacres do carro de emergência, né, que é uma conferência diária, né, dos medicamentos e dos materiais, listar, quantificar e repor os medicamentos e materiais do carro de emergência que forem utilizados, controlar periodicamente os materiais contidos no carro quanto à sua presença, quantidade e validade. Auxiliar e técnico de enfermagem. Realiza a limpeza do carro de emergência e do desfibrilador, monitor, cabos e acessórios, conforme a escala de serviço, né, ou após o atendimento emergencial. Auxiliar o enfermeiro na organização do carro de emergência. Farmacêutico. Gente, só um ponto importante, eu quis trazer um gancho. Não sei se vocês sabem, mas essa moça bonita aqui é a Maria da Penha, né, a mulher que deu o nome à legislação Maria da Penha. Dentre outras coisas, ela também era farmacêutica, né? Então, ela era professora, farmacêutica e depois jornalista, tá bom? Então, por isso que eu fiz questão de colocá-la aí, só para lembrar, né, da importância que ela teve. E aí, o que que o farmacêutico e o técnico de farmácia fazem quando a gente fala aí de carrinho de emergência? Ele dispensa os medicamentos padronizados para a reposição do carro mediante a prescrição, controla periodicamente os medicamentos contidos no carrinho de emergência, quanto à sua presença, quantidade, características físicas e validade. Então, o carrinho de emergência ele é algo assim que tem a participação de muitas pessoas, né? Outros responsáveis. Então, a gente tem o escriturário hospitalar, que providencia os medicamentos utilizados no atendimento emergencial junto à unidade da farmácia. Depois a gente tem o responsável técnico, que é o chefe da unidade. Ele supervisiona o cumprimento de todos os protocolos envolvendo o carrinho de emergência. Propõe educação permanente, se caso, né, ele identificar, né, algum fator que possa estar contribuindo aí para o aparecimento de um erro ou de um evento adverso. Então, esse responsável, caso ele cheque que alguma coisa não está saindo adequadamente e pode vir a gerar um erro, ele já pode estar tomando as providências, tá? Atenção! O carro de emergência deverá constituir-se de um armário móvel, tem que ter rodinha, tá, gente? Porque a gente arrasta ele para lá e para cá, com gavetas suficientes para a guarda de materiais, medicamentos, né, e coisas utilizadas em situações de emergência e de urgência. A composição do carro de emergência, quanto à sua estrutura e componentes, deverá seguir a seguinte sequência. Então, é um exemplo. Então, aqui a gente tem a base superior. Se vocês olharem em outras imagens, né, a grande maioria é bem parecida com isso aqui, mas varia, né, de modelo para modelo, tá? Então, na base superior aqui, a gente vai ter o desfibrilador, que tem vários modelos, tá? Ó, então, aqui ele tem cabos, tem um monitorzinho, né? E ele, normalmente ele fica aqui em cima, tá, gente? Ainda na base superior, a gente vai ter o laringoscópio com o estojo, né? O laringoscópio ele vem separado do cabo das lâminas. A lâmina curva é utilizada para adultos, a lâmina reta para crianças, né? Mas isso depende do médico. E tubos para intubação, tá? Então, esse aqui é um tubo para intubação. Lembrando que tanto os tubos quanto o laringoscópio vocês viram na aula de itens, tá bom? Então, quiserem rever, tá em técnicas básicas. Tubos para intubação, fio guia para intubação e impressos diversos, tá? Tudo isso fica aqui em cima, tá bom? Por quê? Porque é uma coisa que tem que ser fácil de pegar, tá? Lateral. O que tem na lateral do carrinho de emergência? Em uma das laterais eu vou ter o cilindro de oxigênio, né? Isso aqui, esse conjunto todo aqui vocês também já viram, né? Então eu tenho o cilindro, eu tenho o frasco umidificador, eu tenho aqui, né, a válvula, né, que faz a regulagem, né? Então conforme a bolinha vai subindo, né, o fluxômetro, conforme a bolinha vai subindo, é a quantidade de volume
né, de oxigênio que está entrando no paciente. E na outra lateral eu tenho essa tábua aqui, ó, que essa tábua é uma tábua rígida para compressão torácica. Então, se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória no leito, por exemplo, né, de uma UTI, de um pronto-socorro, a gente não pode fazer a massagem no paciente com ele em cima da cama, porque a cama é mole, eu perco resistência. Então, eu coloco essa tábua embaixo do paciente para que eu consiga fazer as compressões torácicas, tá? Ó, então, tá aqui, ó. Ela pode ser branca, azul, transparente, enfim. Aqui na lateral ainda, tá? A gente também tem um suporte de soro, tá? Isso é importantíssimo. E o cilindro de O2 que eu já falei, tá bom? As gavetas, né? O que tem nas gavetas? Olha aqui nessa imagem, gente, o desfibrilador aqui em cima daquela bandejinha, tá? Ó. Desfibrilador, aqui eu tenho os tubos, né? A parte do laringo fica aqui e o cilindro de oxigênio. Então, na primeira gaveta, a gente vai ter medicamentos, né, que devem ser organizados, de preferência em ordem alfabética e junto com os seus diluentes. Então, conforme a gente vai pegando a prática, né, você coloca a mão na gaveta mais ou menos, né, na direção da ampola que você quer. Você faz a checagem, mas a sua mão já está ali, tá? Então, isso facilita bastante. Então, a gente vai precisar de ampolas de 5 e 10 ml de água bidestilada, ampolas de 10 ml a 20% de cloreto de sódio, que é indicado para restabelecer o fluido celular e eletrólitos, aminofilina, que é indicada para problemas respiratórios, falta de ar, entre outras coisas, tá, gente? Bicarbonato de sódio, né, que a gente pode ter aí ampola, né, de 10 ml a 8,4, ele é indicado para várias situações, inclusive para parada cardiorrespiratória. O diazepam, que é um sedativo relaxante muscular, dopamina, que é para correções de desequilíbrio hemodinâmico, a epinefrina, que é o principal medicamento utilizado em caso de PCR, né? O principal mesmo, inclusive a ampola já vem na dosagem certa para a gente administrar. Sulfato de magnésio, né? Que é utilizado em casos de edema cerebral, eclâmpsia, controle de convulsão e etc. E a heparina, que é um anticoagulante, tá bom? Entre outros. Esse entre outros vai depender de que local esse carrinho tá. Então, se ele está no centro cirúrgico, eu posso incluir outros medicamentos. Se ele está num pronto-socorro, eu posso incluir outros medicamentos. Se ele está numa clínica médica, que ele fica ali no corredor, eu posso incluir outros medicamentos, tá bom? Isso varia aí de local para local. Na segunda gaveta, a gente vai ter, né, os materiais de punção e sondas, né? À disposição encontram materiais necessários para entubamento emergencial, punção venosa, manipulação de medicação, entre outros. Então, a gente vai ter ali basicamente a agulha 25 por 7 e 40 por 12, né, para facilitar a aspiração. Lembrando que isso pode mudar, né, de acordo com a instituição. Gelco 18, 20 e 22. Lembrando que tem lugares que podem sim querer gelcos de calibres maiores, né, como 16 e 14. Lâmina para bisturi, que tá aqui na fotinho, ó, ela não vem assim, tá, gente? Ela vem embaladinha assim, ó, parece uma gilete, tá, ó. Ela vem embaladinha, depois ela fica desse jeito. Na outra aula eu até comentei com vocês que ela é separada do cabo do bisturi, tá bom? Essa aqui a gente descarta, né, joga fora, vai lá para o descarpac e o cabo é esterilizado, tá? Equipo macro e micro gotas, catéteres, sondas uretrais de vários tipos, sonda nasogástrica, nylon com agulha. Aqui tem uma agulha, gente. Ó, essa paradinha aqui é uma agulha. E aqui tem uma linha e ela vem embalada desse jeito. Isso aqui é fio de sutura, né, para dar ponto, tá bom? Seringas e xilocaína, tá? Na terceira gaveta. Na terceira gaveta eu vou ter os materiais para intubação também, né? Contém agulhas, equipos necessários para acesso venoso, material para sondagem, para aspiração de secreção. E alguns hospitais podem optar, por exemplo, por kits, né? Kit para facilitar o atendimento em algumas intercorrências, né? Então, por exemplo, kit noradrenalina, kit nipride, kit amiodarona, kit tridil. Então, isso vai variar do local, eles podem fazer isso, tá? O importante é treinar a equipe para a disposição daqueles itens. Tanto que cada gaveta eu coloquei aqui com uma cor. O que isso significa? É a ordem de prioridade dos itens. Então, prioridade vermelha, amarela e verde. Isso é bem comum nos hospitais, tá? Tudo é uma questão da gente se adaptar ao local que a gente está trabalhando.
Então aqui eu também vou encontrar bicarbonato de sódio a 5%, eletrodos, que são aquelas paradinhas que a gente gruda, né, no paciente para fazer um eletro, por exemplo, luvas cirúrgicas, soro glicosado e tubos de diversos tamanhos, tá? Quarta gaveta. Essa quarta gaveta, normalmente ela costuma ser uma gaveta maior, tá? E ali a gente vai encontrar soro fisiológico, glicosado e todos os tipos de soros necessários para emergência. A gente vai ter também o BVM, né, que é bolsa, válvula, máscara. O mais conhecido é o Ambu, que é esse cara aqui, né? Só que assim, Ambu é uma marca, tá, gente? O nome desse aparelho é BVM. A cânula orofaríngea de Guedel, que é essa aqui. Tubos também de diversos tamanhos, lâminas para laringo de vários tamanhos, laringoscópio, látex, máscara e óculos para proteção. Então a gente pode encontrar itens em diversos lugares, né, do carrinho, né? Isso facilita um pouco. Cuidados com o carrinho de emergência. Mantê-lo sempre organizado de maneira ordenada, reposto, e a equipe deve estar familiarizada. Então, às vezes, é bem comum que as equipes hospitalares marquem treinamentos, educação continuada, para que todos os funcionários tenham familiaridade com a questão do carrinho de emergência, tá? Cuidado, né, com excesso de materiais, isso acaba dificultando a localização e deve ser retirado. Então, nada em excesso, deixar o necessário, tá? Ao lado do carrinho deve estar a tábua de reanimação. Critérios para identificação podem ser ordem alfabética, que é o mais indicado, numérica crescente ou padronização de cores de diferentes contrastes, né? Isso, né, para fazer como eu fiz ali, né, com a questão da prioridade das gavetas, tá? Gavetas com chaves são contraindicadas, com exceção à guarda dos psicotrópicos. O que significa? Guarda de psicotrópicos são alguns medicamentos, né, como vocês já viram em saúde mental, né, e às vezes esses medicamentos eles podem requerer a tranca, né, por conta do risco de contrabando, esse tipo de coisa, tá? Mas, com exceção dos psicotrópicos, o ideal é que seja uma tranca única, como a gente viu na imagem agora há pouco. O local onde fica o carrinho deve ser de fácil acesso, sem obstáculos no caminho para sua locomoção. Deve ser revisado pelo enfermeiro diariamente e após cada utilização. Toda a equipe de enfermagem e médica deve ter reconhecimento de cada material armazenado. Medicamentos e materiais com prazo de validade a vencer até 3 meses deverão ser substituídos, para que não corra o risco da gente administrar um medicamento vencido no paciente que está ali numa situação de emergência, né? Limpeza do carrinho de emergência. O carro de emergência deverá ser submetido a rotinas de limpeza concorrente e terminal, nos prazos definidos, tá? Caso vocês ainda tenham dúvida a respeito da diferença do que é limpeza terminal e limpeza concorrente, na disciplina de centro cirúrgico vocês vão rever esses conceitos, tá? Então, o carrinho de emergência, ele precisa ser limpado uma vez ao dia, né, pela parte de fora, na parte de fora dele ali, externamente, e a limpeza e desinfecção terminal uma vez por mês, interna e externamente, tá bom? O desfibrilador, ele precisa receber uma limpeza concorrente uma vez por dia, e o laringoscópio também, uma vez a cada plantão, tá? A limpeza terminal, né, a gente vai ver no carrinho mesmo, né, nessa padronização aqui, uma vez por mês, tanto por dentro quanto por fora. A limpeza e a desinfecção concorrente terminal do carro de emergência e do desfibrilador, carcaça, cabos, pás e monitor, deverão ser realizadas com compressa úmida bem torcida, com um pouco de sabão neutro, né? Seguindo com a compressa úmida bem torcida para remoção do sabão e resíduos, finalizando com uma compressa limpa embebida em álcool 70% para fazer a desinfecção, exceto no visor do monitor, tá? Observação: equipamentos sensíveis à umidade e a produtos corrosivos. Essa parte é um exemplo que eu quis colocar para vocês aqui do que pode ser utilizado para fazer a limpeza, mas nada impede, tá, que outras instituições apliquem ali o seu próprio protocolo, como por exemplo clorexidina, enfim, tá? Isso aí fica a critério da instituição. A desinfecção concorrente do laringoscópio, que é diária, deverá ser realizada com compressa embebida em álcool 70%, concomitantemente à sua testagem funcional.
Ou seja, o enfermeiro testa, depois do enfermeiro testar, aí pode ser feito a limpeza, tá bom? A testagem que o enfermeiro faz é basicamente a verificação se a luz está funcionando e se o laringo está encaixando adequadamente, tá? Quando a gente encaixa a lâmina no cabo, ele acende uma luzinha. Então é essa verificação que o enfermeiro faz, né, para ver se ele está bem encaixado, se a luzinha está acendendo, tá? Se não tem nenhuma deformidade na lâmina, esse tipo de coisa. O laringoscópio testado e desinfetado deverão ser armazenados em uma caixa limpa e seca, situada sobre a base superior do carro de emergência. Os registros de controle e testagem do carro de emergência e de seus componentes e acessórios deverão ser feitos em impressos específicos. O que significa isso? Com o timbrado da empresa, né, deve estar escrito ali a finalidade daquele impresso, ter um monte de informações como data, assinatura, tá bom? Então, toda vez que o enfermeiro checa o carrinho, ele assina e preenche os papéis, ticando os medicamentos que estavam adequados. E, se for necessário substituição, toda vez que o auxiliar e o técnico realiza a limpeza, ele faz a mesma coisa. Ele assina, ele checa, ele sinaliza que ele fez as anotações, tá? A listagem dos itens, né, que é a descrição e a quantidade dos medicamentos e materiais presentes no carrinho de emergência, assim como os impressos de controle e testagem, deverão estar em uma pasta localizada na base superior. Ou seja, todas as vezes, né, que houver uma intercorrência, né, e houver a substituição dos itens, também é preenchido. Só que esse documento, gente, ele tem uma importância muito grande porque é um respaldo do hospital, é um respaldo da equipe de enfermagem. Por isso que tem que ser muito bem organizado, não pode ser um monte de papel jogado em cima do carrinho, tá? Aqui tem as duas referências que eu utilizei para montar essa aula. Vocês podem ficar à vontade para consultá-las na íntegra, tá? Muito obrigada, qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima.